Glória a Deus, que bom que estamos aqui nessa noite, feliz, contente. Contente por quê, irmãos? Por Cristo Jesus. Não estou chateado, não estou desanimado, não estou ferido, não estou machucado. Estou contente pelo aquilo que o Senhor tem feito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E eu quero compartilhar contigo uma palavra nessa noite. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 3, no último versículo de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Esse é um dos únicos versículos que revela quem Adão era. Esse é esse é o único versículo que define o que Adão era. Deixa o Espírito ministrar o teu coração, a tua vida, se abra, porque uma palavra pode mudar a tua história, uma palavra pode mudar a sua vida. Às vezes uma palavra que você recebe, ela muda o curso da tua vida. Eu quero compartilhar um pouquinho com você. Antigamente eu tinha assim, irmãos, um desejo de pregar 1h30. Agora sim, irmão, é um tiro só, dá um tiro na cabeça. Entendeu? Hoje eu estou pregando 40 minutos, tranquilo, de boa. De manhã foi assim, irmão, a gente começou, as ondas foi subindo, daqui a pouco a glória. Então assim, estamos em casa, não terminar hoje, continua semana que vem. Entendeu? É um tiro só, irmão, não precisa de dois. Amém? Está aberto para a palavra de hoje? Amém? Vamos ler Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, que era filho. Pronto, esse é o único texto na Bíblia que diz que Adão era filho de Deus. Lá em Gênesis 1 e 2, que são os meus capítulos preferidos, não mostra, não tem essa terminologia. Quando você estuda a palavra fazer e criar, no versículo 26 e 27 do capítulo 1, se você estudar afinco, você vai ver que fazer é diferente de criar e vice-versa. Deus, Ele nos fez, Ele nos criou da terra e nos fez a partir dele. Espiritualmente nós fomos feitos, fisicamente fomos criados. O nosso corpo foi criado da terra, mas o nosso espírito foi feito de Deus. O que é nascido da terra é terra, o que é feito do espírito é espírito. João capítulo 3 vai ratificar isso, dizendo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então Deus, Ele não é pai do que Ele cria. Deus é pai do que Ele fez. Do que Ele cria, Ele é criador. Do que Ele fez, você não criou o seu filho, você fez o seu filho e depois que ele nasceu você cria. Dá para entender? Então o seu filho foi feito. Amém? O filho de fulano com cicrana, esse é o nosso filho. Foi feito no relacionamento, na intimidade do casal. Então uma coisa é o Deus criador, outra coisa é o pai. Do que ele é criador? Daquilo que ele, tudo aquilo que ele fez. Fez, que eu digo assim, que ele liberou como palavra da natureza, das plantas. O nosso corpo foi modelado por Deus. Então ele é criador do nosso corpo. Ele não é pai. Por que Deus não é pai da nossa carne? Porque Deus é espírito. E ele não pode ter um filho carnal. Dá para entender? Ele é pai de acordo com a sua natureza. Como ele é espírito, o que saiu dele é espírito. Mas e Jesus? Quem deu um corpo para Jesus foi Maria. Ok? Maria não foi a mãe de Cristo. Maria foi a mãe de Jesus. Mas não são o mesmo, não. Jesus é o homem, Cristo é Deus. Dá para entender, não? Maria nunca foi a mãe do Cristo. Maria foi a mãe de Jesus. Por isso que Isaías capítulo 9 vai dizer: e um filho... Tem aí? Coloca para mim Isaías capítulo 9. Quando a gente entra no campo polêmico assim, é bom a gente mostrar na Bíblia, né? Quando a gente olha para a cara de vocês e vocês assim, então, sei não, essa heresia aí. Isaías 9, verso 6. Porque um menino e um filho, mas eram dois meninos? Olha lá, porque um menino e um filho
Eram dois ou um? Então, o menino que nasceu, nasceu de Maria. O filho quem deu? Ok? Então Maria não foi a mãe de Deus. Maria foi a mãe de Jesus. Ok? Então, Deus é criador do nosso corpo, mas Ele é Pai do nosso espírito. Quando o homem pecou, qual foi a parte dele? Você está cansado de ouvir isso aqui dentro. Qual foi a parte dele que morreu? Qual foi a parte do homem que morreu? O espírito. Então, o que é que o homem perdeu? Porque presta atenção, o teu corpo não é filho de Deus. O teu corpo é servo de Deus. Mas o teu espírito é filho dele. Então, quando, Ramon, o homem morreu espiritualmente, ele não perdeu o serviço, ele perdeu a filiação. Porque ele morreu espiritualmente e ele não era filho espiritual. Então, quando o homem morre, ele não perde Deus, ele perde o Pai. Então, em todo o Antigo Testamento, o homem tem Deus, o que ele não tem é um Pai. E como ele não tem um pai, ele também não tem herança. E como ele não tem herança, ele vive do que ele faz. Então, no Antigo Testamento não tem um pai se relacionando, ainda que por diversas vezes ele está chamando: tirei do Egito o meu primogênito. Ele se revela a Israel como se Israel fosse filho. Então você precisa entender, porque tem gente que pensa que Deus era mau, aceitou Jesus no Novo Testamento, se converteu e ficou bom. Você já viu pessoas dizendo assim: cara, o Deus do Antigo Testamento é mau, né? Aí parece que ele aceita Jesus. Você sabia que Moisés pregou para Deus? Você já soube disso, né? Moisés pregou para Deus e fez um apelo. Você já leu isso na Bíblia, não? Nunca leu? Quando Deus quis matar o povo, lembra disso? Lembra disso, seu João? Quando Deus quis matar o povo, o que é que Moisés falou para Deus? Arrependa-te. Está escrito ou não está isso? Rapaz, tu é doido, Moisés. Se arrependa. Não é que Moisés estava pregando para Deus, é que o relacionamento que Moisés tinha com Deus era tão poderoso. Cara, existem coisas que Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Tem gente que pensa que a criatividade é do diabo. A criatividade foi algo que Deus colocou dentro do ser humano. Um dia Deus falou para o profeta dele, para o profeta, se eu não me engano, Natan, falou para Natan: rapaz, eu tô doido para construir uma igreja. Você imagina, cara, um cara chegando para um pastor, Davi, vamos colocar aqui que Davi era um homem bem sucedido. Colocar não, ele era bem sucedido, sim ou não? Imagina alguém chegando: pastor, estou doido para construir uma igreja. O que é que o profeta Natan falou? É de Deus. Recebe uma palavra desse que alguém quer construir a igreja? É de Deus. Quando Natan chega em casa, fala: nós vamos ter uma igreja. Deus falou para Natan assim: vai lá, pergunta para Davi se eu pedi alguma coisa para ele. Eu não pedi casa para Davi. Eu nunca pedi uma casa. Tem alguma casa na terra que me caberia? Mas fala para Davi que eu gostei da ideia dele. Eu nunca pedi uma casa para Davi, mas eu gostei. E como você quis fazer uma casa para mim, eu vou dar uma casa para você, Davi. Cara, Deus responde ao profeta como se ele tivesse sido pego de surpresa. Cara, como é que funciona isso, pastor? De grosso modo, é a esposa que não trabalha, no aniversário do marido, ela pega o cartão, compra um presente, dá para o marido, ele fica feliz e quem vai pagar a conta é ele. É mais ou menos isso. Os homens estão entendendo o que eu estou falando, não? A mulher não trabalha. Você chegou, tinha um iPhone novo, um celular novo. Você falou: amor, comprei para você. Você falou: meu Deus do céu. Quantas vezes mesmo, meu amor, que você me deu esse presente? Por quê? Para colocar no meu orçamento. Porque se você não tem renda, eu sei de onde que vai sair. Então, às vezes, Deus se sente... Não é que é como se ele se abrisse para ser surpreendido, como se ele não soubesse de tudo. Cara, que grande... A grandeza de Deus, às vezes, é revelada nas coisas pequenas. Gente, Deus é maravilhoso.
que o Deus Criador se torna criatura para nos salvar? Como é que o Deus, sendo quem Ele era, se tornou, presta atenção, como é que Deus, sendo quem Ele era, se tornou como nós éramos, para nos salvar? Isso não tem como explicar, cara. Que grandeza, que beleza. Pois bem, Adão era filho de Deus. Quando ele morre espiritualmente, ele perde a sua filiação. Agora, ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor. Deixa eu te falar uma coisa. No Éden, Gênesis 1 e 2, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem evangelista, não tem ministério de louvor, não tem nada. E Deus diz, isso é bom. Deus diz, isso é bom. Você não vê músico no Éden, você não vê estrutura de igreja, você não vê nada, não tem apóstolo, não tem profeta, só tinha um filho que foi designado para a terra, para representar o seu pai. O que o senhor quer dizer com isso? Que o apostolado profético e tudo isso, eu creio, veio como consequência do pecado, para de alguma forma ser um instrumento para restaurar o homem. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, eu estou falando que isso não é o plano A, isso é o plano B. Mas quando a gente desconhece o plano A, a gente faz do B o A. Tanto é que a terra, ela não reconhece os 5 ministérios. A criação está gemendo, aguardando quem? Os filhos. A terra não está esperando o apóstolo do milênio se levantar. A terra está aguardando quem? Porque quem é que governava ela no Éden? O filho. Quando Jesus falou com a árvore, era comum. Por que a figueira respondeu a Jesus? Porque lá no plano original. Por que o vento se acalmou? Se acalmou porque ele era poderoso? Não, porque ele era filho. Mas ele não era poderoso? Sim. Mas ele não era poderoso porque era crente. Ele era poderoso porque era filho. Por isso que João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Então o poder não está no que eu faço, o poder está em quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu vou precisar de um título para achar que eu vou ter poder. O poder não está no título, o poder está numa. Você já leu que depois daqueles dias do arrebatamento, o leão vai voltar a comer o quê? O que é que os leões vão voltar a comer depois da volta de Jesus? Vamos, gente. Vocês não sabem? Vai comer mato. Ele vai deixar de ser carnívoro e vai voltar a comer mato. Ele vai pastar junto. Aí eu fico perguntando, cara, por que o leão não comeu Daniel? Quando Daniel entrou dentro da cova, o leão falou: acabou, cara. É como se enquanto Daniel estivesse ali, é como se enquanto Daniel estivesse ali, tivesse voltado ao plano original. Enquanto Daniel está aqui, ninguém come carne. A gente só come. Quando colocasse torceira de mato, eles comiam. Quando tirou Daniel, que jogaram os homens, eles comeram carne. A carne só opera onde tem pecado. Onde tem a santidade de Deus, a vida de Deus, a carne não opera. O diabo não pode agir na vida de alguém que está vivendo no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Quando a serpente fez o homem pecar, qual foi a maldição que Deus deu para a serpente? A partir de hoje, você vai rastejar sobre o pó e você vai comer do pó da terra. O homem, eu e você, a nossa carne foi criada do quê? Do pó da terra. O pó da terra a gente chama de carne hoje, sim ou não? Então o diabo se alimenta do quê? O que é que Deus falou que ela ia comer? Pó. Nós fomos feitos do quê? Então todas as vezes que a gente está vivendo na carne, nós estamos alimentando a serpente. Só que essa serpente começou como uma serpente, seu João, lá no Gênesis. A gente alimentou tanto ela que lá em Apocalipse ela virou um dragão.
dragão que é a antiga, por que cresceu tanto? Por causa da nossa carnalidade. Se Deus se alimenta do nosso espírito, se Deus se alimenta, o diabo se alimenta da nossa carnalidade. Se a nossa gratidão glorifica a Deus, quem que nós estamos glorificando com a nossa murmuração? Se a nossa gratidão glorifica a Deus, quem está sendo glorificado? Com a nossa murmuração. Os nossos lábios sempre está glorificando alguém. Mas o que eu quero falar com você nesse pouco tempo é que quando o homem perdeu a sua identidade, ele passou a ser chamado por apelidos. Você sabia disso? Você sabia que quando o homem perdeu a sua identidade, ele passou a ser chamado pelos seus apelidos? Quais foram os apelidos que você foi desenvolvendo na vida? O cara que começou a usar droga, ele começou a ser conhecido na vila como? Como? Drogado, o nóia. A menina que começou a sair com todos os homens, como é que ela começou a ser chamada? O problema é que muitos de nós esquecemos da nossa identidade e aprendemos a viver pelos apelidos da vida. A Bíblia está repleta disso. Como é que era o nome do cego de Jericó? Era o cego de Jericó. O coitado não tinha nome. Ele passou a ser identificado por um problema que ele tinha. A mulher samaritana, como é que era o nome dela? A mulher samaritana. Por que algumas pessoas, a Bíblia não diz o nome? Porque quando o homem pecou, ele perdeu a sua identidade, ele passa a ser chamado por um defeito, por um pecado, por uma deformação. Quantos de nós, por não sabermos quem somos, estamos sendo chamados por aquilo que um dia nós fizemos? É um alcoólatra, é um cachaceiro. Nós não conseguimos diferenciar o que a pessoa fez, o problema que ela tem, de quem ela é. Escute, Deus, o diabo conhece o teu nome e te chama pelo pecado. Deus conhece o teu pecado e te chama pelo nome. O diabo conhece o teu nome, mas te chama pelo pecado. Deus conhece o teu pecado, te chama pelo nome. Escute, muitos de nós aceitamos os apelidos da vida. Muitos de nós nos tornamos a situação que nós passamos, o abuso, o abandono, os traumas, a orfandade. Muitos de nós nos tornamos o que a vida fez conosco. Jesus, Ele não veio alimentar um apelido. Jesus veio restaurar a nossa identidade. Vamos aplaudir o Senhor. Escute, Jesus, o que Adão perdeu? A filiação. O que Jesus veio fazer? Nos tornar filhos novamente. Não me entenda mal. Não pense que eu não acredito no apóstolo, no profeta. Eu não acredito com o que fizeram com os 5 ministérios. Eu acredito. O Luiz Hermínio, o presidente do Mevan, ele é um apóstolo. Pastor Juscelio, ele é um apóstolo. Eu não sou contra nada disso. Seria incongruente eu não acreditar se o nosso ministério, o presidente dele é um apóstolo. Eu não estou contra isso. Eu estou contra o que fizeram com isso. Como se o apóstolo fosse o papa da igreja. Termina o louvor, solta uma fumaça, aparece um cara com a roupa brilhante, parecendo uma árvore de Natal. E ele precisa ter cara esquisita, senão ele não é espiritual. Ele aparece. Alguns nem riem,
cara. Mas foi ungido com vinagre. Você já notou que esses caras aqui, ele tem cara feia. Você já viu aquele menino, o profetinha que fizeram com ele lá? Você já viu aquele menino sorrindo? Não, aqui para ser espiritual precisa ter cara feia. Tem que ser esquisito, porque se não for esquisito, não dá ibope, ei! Eu sou feliz, cara. Eu sou alegre. Os caras têm que ficar feios, cara. Os caras do nada. Oh, para com esse negócio, cara. Eu sou filho, cara. Eu não sou o que eu sou pelo ser pastor. Eu sou o que eu sou pelo meu novo nascimento. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. Você pode me chamar de Ricardo, de pastor Ricardo. Tem gente que me respeita chamando de Ricardo. Tem gente que me desrespeita chamando de pastor. Não estou nem aqui. Por quê? Porque quando você entende que uma coisa é o PR, é o DR, é o AP, outra coisa é a sua identidade. O que eu faço vem depois do que eu sou. Você está entendendo? Alguns pregadores precisam treinar na frente do espelho em casa. Treinar, pregar no espelho para sorrir um pouquinho. Tá com raiva, não prega, levanta outro para pregar. Ninguém é obrigado a aguentar teu mau humor. O evangelho são boas notícias. Gente, vocês precisam parar uma hora e ouvir o Telly Oswald pregando. Vai lá no YouTube, veja que homem feliz pregando. Rapaz, você ouve o Telly Oswald pregando, você fala, rapaz, que felicidade. Ele era feliz. Seja feliz, irmão. Eu sou pregador de boas novas. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova realidade. Se eu acordar amanhã, ele vai estar comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com ele. Está tudo certo. Acabou. Mas o que acontece? Muitos de nós aceitamos a doença. Não, eu sou diabético. Você não é diabético, cara. Não, irmãos, é até perigoso falar, porque hoje o negócio está feio. Você não pode nem falar muita coisa. Eu sou TDAH. Irmãos, não vou entrar nisso. Deixa eu falar. A gente passa a aceitar. Eu respeito tudo isso. Eu não estou fazendo. Eu estou falando assim: aceite o que a Bíblia diz que você tem. Aceite o que a Bíblia diz que você é. E não aceite eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me libertou e agora eu posso cantar. Eu sou. Abra comigo Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 1.
atenção nesse versículo aqui. Presta atenção nesse versículo. Presta atenção. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus. Está vendo que ele criou e fez? Ele não só criou. Próximo. Homem e mulher Deus criou e os abençoou. Está falando de um aqui ou dois? Leia o texto. Quantos que tem ali? Como é que é o nome deles? Quantos eram? Como é que era o nome dos dois? Quantos tem aqui? Homem e como é que eles chamavam? Como é que chamava o homem? Adão. Como é que chamava a mulher? Adão. Por quê? Porque o homem e a mulher respondiam a mesma voz. Você sabia que o nome Eva não foi Deus que colocou? Quem foi que colocou o nome da mulher de Eva? Quem? Quando? Antes ou depois do pecado? Adão deu nome para todos os bichos. Depois do pecado ele achou que ele poderia dar nome para a mulher também. Na verdade, Eva foi um apelido que Adão colocou nela. Nunca ouviu isso, né? Nunca ouviu isso, né? Como é que Deus chamou eles? Eu estou mostrando na Bíblia para você. A palavra Eva, quem colocou foi Adão após o pecado. Antes do pecado, o homem e a mulher tinham o mesmo nome. Aí a gente criou uma teologia que o homem pode pregar, a mulher não. Não sei de onde você tirou essa teologia. A mulher pode pregar, queridos, ela prega melhor que o homem se ela for entregue ao Senhor. Porque nós precisamos ouvir uma mensagem que flui do espírito e não do sexo feminino ou masculino. Eu não quero um homem ou uma mulher pregando, eu quero o espírito falando. E se é o espírito que está falando, independe se é do homem. Se eu estivesse num ambiente feminista, as mulheres estavam gritando. Se eu estivesse num ambiente feminista, as mulheres estavam falando. Eu vou criar, a gente vai dar um jeito de levantar um legendário só para mulher. Escute! Quando uma mulher está pregando, se ela está no espírito, não é uma mulher que está pregando, é o espírito que está falando, independente se o corpo é masculino ou feminino. O que vai fluir é o espírito e não é a sexualidade. Então a gente tem que parar de perguntar se uma mulher pode pregar ou se o homem pode. Porque não pode pregar é quem está na carne, nem homem nem mulher. Agora se está no espírito. Aí eu já cantei a música. Se eu acredito no ministério feminino ou não, né? Já deu para entender, né? Não é sobre sexo, é sobre espírito. Você quer ouvir um homem carnal pregando? Não. A sexualidade masculina está na carne ou no espírito? Se você falar que está no espírito, eu vou embora. Deus é homem ou mulher? Misericórdia. Ainda bem que foi uma criança que falou. Espírito tem sexo? Não. Lá no céu nem se casam e nem se dão casamento. Porque espírito não tem sexo. Deu para entender? Espírito não tem sexo. Então eu não quero ouvir um homem pregando. Eu não quero ouvir uma mulher pregando. Eu quero ouvir o Espírito falando. Independente se está através de um homem ou de uma. Eu não consigo ver uma mulher pregando. Fecha os olhos e ouça o Espírito. Pronto, agora você não precisa ver. Você está entendendo? A gente precisa entender. Por que eu estou te falando isso? Porque Eva passou a viver de um apelido. Porque até então, no plano original, ela era tratada da mesma forma que Adão. E o nome dela era Adão. Eu quero que você entenda, porque muitos de nós abraçamos na vida alguns apelidos. E essa é a ênfase da nossa mensagem. Eu quero me libertar dos apelidos que a vida me trouxe. Eu quero me libertar
daquilo que eu aceitei. Lembra do doidinho? Que era doidinho. Ô doidinho! A gente virou o doidinho da escola. A gente virou o doidinho da roda. A gente vai aceitando, a gente vai virando o bobo da corte, o palhaço, o não sei o quê. A gente vai vivendo de apelido. E o problema não são os apelidos que as pessoas nos colocam. O problema é os apelidos que nós passamos a aceitar. E a partir do momento que você aceita um apelido, uma doença, você esquece de quem você é. E aí você deixa de viver o que Deus tem sobre a sua vida. Você deixa de viver as realidades do reino. E eu gostaria que a igreja brasileira entendesse, talvez seja muita petulância minha, eu queria que a igreja brasileira entendesse que a maior posição que nós temos é a posição de sermos filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Abra comigo Marcos capítulo 5. Eu gosto tanto dessa passagem. Marcos capítulo 5. Versículo 25. Marcos 5, 25. Leia comigo. Se você não abriu a Bíblia, olha aqui para o telão. E aconteceu que certa mulher, o que, irmão? O que é certa mulher? É qualquer mulher. Isso define alguma coisa? Não. Só define que ela era mulher. Então, quem que aparece aqui? Uma mulher. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vamos. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. Ouvindo a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo essa sensibilidade de Jesus me assusta, cara. A multidão estava com ele, mas ele consegue perceber um toque diferente. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos. O pessoal grosso, igual papel de prego, não entendeu, foi nada. Os discípulos disseram: vê que a multidão te aperta e você está perguntando quem foi que te tocou? Que conversa é essa, Jesus? Está todo mundo te apertando. Cara, às vezes você está no meio de uma multidão, mas parece que tem alguém que consegue tocá-lo. Nós podemos estar no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes. Está vendo? A gente está tudo sentado no mesmo lugar, mas tem gente que está numa dimensão diferente. Quem me tocou? Jesus está perguntando? Jesus está perguntando o quê? Quem? Quem é quem? O que define quem? Quem me tocou? Próximo. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher atemorizada, tremendo. Eu estou em Marcos, deixa eu ver esse texto de outra forma. Por favor, abra comigo em Lucas 8. Vamos ver a partir do versículo 8. Na visão de Lucas, é a mesma passagem, é só para a gente ter um contexto mais amplo. Lucas 8, 48. Volta. 47. 46. 45. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: quem me tocou? Jesus começa perguntando: quem me tocou? Quem? Próximo. Contudo, Jesus insistiu: alguém. Pronto, agora não é mais quem. Não é mais quem. Alguém. Ele está perguntando quem. Depois ele vai para alguém. O que Adão era de Deus? O que Adão era de Deus? O que Eva era de Deus? Filha.
Próximo. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, tremendo. Por que ela estava trêmula? Porque as mulheres não podiam estar no meio, ainda mais com o fluxo de sangue. Mas a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado. E como imediatamente fora? Então como é que ela chegou? Com quem se transformou em alguém. Próximo. Então lhe disse: ela chegou como quem se transformou em alguém. E como é que ela vai voltar para casa? Você chegou como quem se transformou em alguém. Filha, pode ir embora. É assim que a gente chega até Ele. Chega como quem? Como alguém. Mas a ideia é que o Evangelho nos transforme. Quem é você? Alguém? Quem? Você vai voltar para casa como filha. Ele está dizendo: filha, pode ir embora. Quem era você quando se aproximou de Jesus? Será que mesmo tendo se aproximado de Jesus há 10, há 15, há 20 anos, você ainda é um quem? Será que ainda você é alguém? Tem muita gente que é um quem no meio da igreja. Quem é você? Alguém. Todo encontro com Jesus tem como propósito transformar, restaurar a nossa identidade. O diabo te conhece pelo nome e te chama pelo pecado. Deus conhece o teu pecado e te chama pelo nome. Qual é o teu nome? Como você entrou aqui nessa noite? Como que a vida te definiu? Como que a vida te denominou? Quem é você? Já viu aquele negócio? Quem é você na fila do pão? Já viu? Eu sou filho. Eu estou na fila do pão, mas eu sou filho. Eu estou passando por um momento difícil, mas eu sou filho. Eu estou com questão de saúde, mas eu sou filho. Eu estou passando por uma crise nos meus negócios, mas eu sou filho. Eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Eu escorreguei no pecado. Eu me lambuzei, mas eu sou filho. Ei, não há posição maior, não há uma posição maior, não há título maior, seja na vida profissional, seja no ministério, não tem uma posição maior do que filho. O que a vida fez com a gente? O que a vida fez com a gente? Eu ouvi minha mãe falando uma vez para a vizinha, as duas conversando, eu estava dentro de casa. A minha mãe falou para a vizinha: escute. Minha mãe falou para a vizinha assim: os meus 2 filhos. Ela estava falando do irmão mais novo e o mais velho. Dos meus 2 filhos eu estou tranquilo, mas o Ricardo não vai ser boa coisa não. Você imagina uma adolescente, Andréia, está ouvindo a sua mãe falando isso? Sua própria mãe não acredita em você, cara. Mas a Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho? Ainda que essa se esqueça, todavia eu jamais me esqueço. Adotado como um filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados com teu Espírito. Fui adotado como um filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados. Segura, presta atenção.
antes da minha mãe morrer. Quando ela morreu, eu já estava viajando o Brasil, ficava 2 semanas em casa e 2 finais de semana viajando. Eu demorava para ir até lá. Mas uma vez eu fui lá, falei: mãe, faz tempo que eu não venho aqui. Ela falou: filho, dos 3, você é o que eu mais estou tranquila. Eu não me preocupo, eu sei que você está bem. A palavra de um pai e de uma mãe é poderosa, mas não pode ser mais poderosa do que aquele que te criou. A tua mãe foi um meio, mas a tua origem é o teu pai. A minha mãe era espírita. Nós morávamos num quintal onde era um cortiço e tinha um terreiro de macumba no quintal. Eu era um jovem com 16 anos que orava de manhã, de tarde, de noite, doido por Jesus, apaixonado por Jesus, jejuando 40 dias assim. Assim foi minha conversão. Uma sexta-feira eu cheguei do trabalho, fui para a igreja orar, e eu não lembrei que aquele dia ia ter trabalho lá no quintal. Trabalho de macumba lá no quintal. E minha mãe estava lá. E a casinha que eu morava era lá no fundo. Eu tinha que passar pela frente do terreiro de macumba. Eu abri o portão depois da oração, fui para casa entrando. E quem estava perambulando pelo quintal, com as mãos para trás? O dono da casa, porque a casa dele era na frente. E ele estava possuído por um demônio. E ele estava andando para lá e para cá, endemoniado. Quando eu passei, ele olhou para mim e falou: vem cá você. Aí eu vi que ele estava endemoniado, eu lembrei. Eu olhei para ele e falei: eu não te conheço. Eu continuei, fui para dentro. Certo? Se for para parar, você me avisa. Só para mim não. Eu entrei para dentro de casa. Minha mãe me contou depois que na hora que eu passei, minha mãe saiu de dentro do terreiro e ela viu a minha fala. E ela disse, eu era um menino com 16 anos. Ela disse pro demônio que estava: ele te desrespeitou? E o Espírito falou: sim. A minha mãe falou: você pode tocar nele. Sabe o que ele respondeu para ela? Eu não posso chegar nem perto dele. Eu só tinha 16 anos, ainda não sabia quem eu era, mas o diabo já tinha medo. O céu sabe quem você é, o inferno sabe quem você é, só você ainda não sabe. A questão é que nós não entendemos a nossa identidade. Nós estamos nos movendo pelos apelidos da vida. Nós estamos ecoando o que a vida fez conosco. Estamos reverberando o nosso passado, os nossos traumas, os nossos apelidos. Não, pastor, mas eu não moro mais naquele bairro. Não mora mais naquele bairro, mas carrega na mente aquilo que te chamaram a vida inteira. Aquilo que fizeram conosco, aquilo que falaram conosco a vida inteira. Às vezes a nossa mente está presa a um trauma de algo que aconteceu na nossa vida. Eu gostaria que nessa noite nós saíssemos daqui com a identidade restaurada. Eu quero sair daqui como um filho. Eu quero sair daqui como uma filha. Um filho de Deus não vive em pecado. Um filho de Deus não vive em mentira. Não vive. Me dá um texto e eu encerro, de verdade. É que a minha cabeça vai pirando, vai abrindo assim, eu quero voar, cara. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Capítulo 3. Versículo 16 e 17. Deixa eu só fechar a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, presta atenção. Presta atenção. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram
céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado. Se você for estudar um pouquinho de português, só um pouquinho de português, você vai entender que há uma diferença entre este e esse. Esse e este é diferente. Como é que funciona? Esse é o Cris. Esse. A voz vinha dos céus. Mas se eu estiver ao lado dele, eu não vou dizer esse. Eu vou dizer este. A voz vinha do céu, seu João. Mas é como se o pai ao lado dizendo: a voz vem do céu. Mas é como se ele tivesse abraçado dizendo: este aqui é o meu garoto. Esse aqui é o meu filho. A impressão que eu tenho é que o Espírito Santo quer nos abraçar e Ele quer declarar para o mundo: este aqui é o meu filho. Essa aqui é a minha filha. Este aqui, os céus quer te apresentar ao mundo como filho e como filha. Os céus quer te apresentar ao mundo como filho e como filha. O que você faz? Eu sou doutor, sou empresário, sou médico, sou... O que você é? Eu sou filho. O que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Quem você é? Eu sou filho. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus. Alguém sabe me completar? Aqueles que são nascidos de Deus. O maligno. Por que o maligno não toca naqueles que são nascidos de Deus? O diabo é bobo, mas não é burro, cara. Eu vou tocar no filho do homem. Eu vou tocar no filho dele. Sabe como é que o pai te chama? A menina dos meus olhos. Não toca nos meus filhos, cara. Não toca nos meus filhos. Não toca nos meus filhos. Ei, vai dormir, vai descansar. Para de ter medo da macumba. Para de ter medo do voodoo. Para de ter medo. Ei, vai dormir. Você é filho, você é filha. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Eu sou nascido dele. Eu sou nascido dele. Eu quero que você entenda que você tem o DNA do seu pai no seu espírito. Você tem uma nova natureza. Você tem uma nova vida. Você já não é mais quem você era. Ei, você é filho e filha de Deus. É tempo de nós nos libertarmos dos apelidos da vida. Eu não faço mais parte disso, cara. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu sou filho. Vamos colocar de pé. Sabe, queridos, você sabe por que o campo de batalha está na mente? Porque o diabo não pode tocar no seu espírito. Você sabe por que toda a nossa batalha está na nossa personalidade, Cris? Porque ele não pode distorcer na fonte da nossa identidade. Então o que ele faz? Ele distorce a nossa personalidade. E a gente cresce deformado. No homossexualismo, o homossexualismo é uma deformação do que? Do espírito, da mente, da alma. Ele trabalha onde? Aqui. Se ele bloquear aqui, o que está aqui dentro não pode ser liberado. Onde é que estão as dependências químicas do espírito? Onde é que estão os vícios da prostituição, da nicotina, do álcool? Onde é que está?
A ciência explica. Onde é que estão os vícios? Na mente. Porque ele sabe que se ele conseguir distorcer a tua mente, ele bloqueia o teu espírito. Aí, cara, a gente se converte. Aí a gente sai do pecado e cai na religião. Oh, desgraça, cara. Saiu do pecado, pastor João, agora caiu na religião. Aí a religião, ela diminui o homem, achando que com isso glorifica o Criador. Se você soubesse o que acontece quando você entra em um lugar, você não está entendendo. Pastor, o senhor está enfeitando o pavão. A Bíblia diz que nós somos o que do mundo? Nós somos o que? A luz do mundo, sim ou não? Está na Bíblia isso ou não? Agora o mundo está em luz ou está em trevas? O mundo está em luz ou está em trevas? Agora imagine você andando no mundo. Alguém pode ligar a luz do celular? Por favor, pega teu celular. Deixa a luz assim. Dá para apagar essa daqui? Dá para apagar essa daqui? Pronto. Imagine que esse ambiente aqui agora é o mundo. Imagine que esse ambiente aqui é o mundo. Agora vocês estão andando no meio desse ambiente. Olha para o lado. Olha para o lado. Olha para o lado. Olha para o lado. O mundo está em trevas, mas você é a luz. Pode desligar o celular e aplaudir ao Senhor. Olhe para mim, olhe para mim. Amanhã, quando você acordar para encarar os desafios da semana, não é sobre um crente, ainda que a palavra crente significa crer. É sobre um filho. Quem é que está saindo de casa amanhã cedo? Um filho. Quem é que vai encarar o que tem que encarar essa semana? Um filho. A religião te chama de crente, o IBGE te chama de evangélico, mas o céu te chama de filho. Para nós. Pronto, eu acho que é só isso hoje. Tá bom, né? A religião te chama de crente, o IBGE de evangélico, mas o céu te chama de filho. Se tem uma raça que pode mudar a história do mundo, somos nós. O governo não vai mudar o país, mas se a igreja se posicionar, se você se posicionar, você recebe essa palavra? Então assim, orar não é coisa de evangélico. Orar é o filho se relacionando com o pai. Como é que está teu relacionamento com o papai? Tá bem? Pastor, eu acho que a gente está intrigado, a gente nem está falando direito. Cuidado para que o relacionamento que você tenha tido, ou que você teve com teu pai biológico, não esteja influenciando o relacionamento que você tem com teu pai eterno. Você é filho, você é um representante do reino. Saia daqui, barriga para dentro, peito para fora, e pronto para fazer a diferença na terra.